Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no ano que agora terminou, os portugueses tiveram de enfrentar a dura realidade de que o país andara a viver acima das suas possibilidades. Foi um modo de vida insustentável, assente no vício da dívida, no gigantismo do Estado, numa certa cultura de subsídio-dependência e da preguiçosa tolerância dada pelos privilégios adquiridos. Foi um modo de vida injusto, porque quem sofre com a insustentabilidade são, sobretudo, os mais carenciados, aos quais pouco ou nada sobra, e as gerações futuras. Para essas, sobrarão as dívidas do presente. O país ficou numa situação tão difícil que tornou inevitáveis sacrifícios imediatos. Mas a verdade é que se abriu também a porta a uma profunda reforma na reorganização e modo de viver da nossa sociedade. A pergunta que se nos coloca hoje e aqui é: vamos persistir nos erros ou vamos agarrar a oportunidade de reforma? É que se os sacrifícios e a estabilização das finanças públicas são indispensáveis para estancar a hemorragia, são as reformas estruturais que permitem dar esperança aos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo anunciou e começou a concretizar uma ambiciosa agenda de reformas estruturais, da justiça à legislação laboral, da máquina do Estado ao poder local, da saúde à educação, da concorrência ao acesso às prestações sociais. Ainda na semana passada aprovou uma proposta para uma nova lei do arrendamento urbano. Ao Governo exige-se que cumpra a tarefa histórica de fazer estas reformas, libertando as pessoas e a sua iniciativa e protegendo os mais carenciados e vulneráveis. Da parte do PSD, não desistiremos de tentar trazer todos os partidos para as decisões destas reformas. Ao Partido Socialista, pedimos que parem de trair os compromissos que assumiram e que não fujam à obrigação de contribuir para a resolução da situação do país, da qual são os principais responsáveis. A todos os partidos de esquerda, a todos, pedimos que percebam a realidade e que abandonem alguns dos seus dogmas. O Estado não é as pessoas, serve as pessoas. Os privados são pessoas, estejam elas a trabalhar, a ensinar, a empreender ou a trabalhar na solidariedade social. São pessoas com projetos de vida para realizar. As pessoas não são todas carenciadas e, por isso, num cenário de recursos limitados, devemos apoiar as que precisam mesmo. O dinheiro público não é do Estado, é dos contribuintes. Não há no Ministério das Finanças qualquer galinha de ovos de ouro ilimitada. Devemos gastar apenas aquilo de que podemos dispor, desde os recursos financeiros à natureza e ao ambiente. O mundo não acaba amanhã e os excessos de hoje pagam-se mais tarde. São pagos pelas gerações futuras. E, finalmente, as dívidas são mesmo para pagar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a reforma de que precisamos é a que aposta nas pessoas e na sua liberdade para fazer, numa sociedade e Estado que sejam sustentáveis, na solidariedade para que ninguém fique para trás. Ora, um Estado gigante e insustentável não só retira liberdade às pessoas, como sobretudo desperdiça recursos que faltam aos que mais precisam, aos que precisam mesmo. A ditadura dos direitos adquiridos, em especial a rigidez do mercado laboral, sob o pretexto da proteção de uns, deixa de fora cada vez mais pessoas, sobretudo os jovens, a geração de portugueses mais qualificada de sempre. Pretender subsídios universais nos transportes, na saúde ou na educação é querer financiar também quem não precisa, diminuindo os recursos disponíveis para apoiar quem precisa mesmo. Quanto ao mercado de arrendamento, o seu bloqueio, ao longo de tantos anos, deixou milhares de portugueses sem acesso à habitação, ou remeteu-os para alternativas sem qualidade ou a preços impossíveis. Mais, o congelamento do mercado de arrendamento envelheceu casas e cidades, criou um imenso desperdício em imóveis degradados e devolutos, complicou a mobilidade das pessoas, atirou muitos para o cada vez mais preocupante endividamento para a compra de casa nova e, em muitos casos, tem forçado vários senhorios pobres a subsidiar inquilinos bem mais ricos que eles. O degradante funcionamento do nosso sistema de justiça, que se verifica também nos procedimentos de despejo dos arrendamentos, está a proteger os infratores e a prejudicar ainda mais quem cumpriu a lei. São injustiças, privilégios e erros que se acumularam
mas que Governo e Parlamento podem e devem corrigir e reformar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo propõe-nos uma reforma do arrendamento que será histórica, não apenas porque resolve problemas de décadas, mas porque permitirá a milhões de portugueses aceder à habitação mais condigna. Esta reforma é ambiciosa, mas equilibrada e com grande sensibilidade social. Por um lado, esta proposta ataca os principais constrangimentos ao mercado de arrendamento. Para trazer mais casas para o mercado, alarga-se a liberdade das partes, nos prazos dos contratos, na possibilidade de denúncia e até no processo de atualização das rendas antigas. Aumenta-se a confiança nos contratos, através da agilização do procedimento de despejo e da aposta na via extrajudicial. Mas este é um equilibrado regime de despejo, porque, se por um lado se agiliza para não beneficiar o infrator, por outro lado é garantido que os inquilinos podem recorrer a tribunal e aquelas pessoas em situação económica mais difícil têm um regime especial. Esta proposta combate o flagelo dos contratos clandestinos, aqueles que não pagam impostos. Finalmente, esta proposta combate o congelamento das rendas antigas, que são mais de 1/3 do total, ou seja, mais de 253 mil. Destas, mais de 100 mil são rendas mensais abaixo dos 50 euros. Por outro lado, esta reforma é socialmente justa, porque protege as pessoas mais vulneráveis. Esta proposta de lei salvaguarda as pessoas com carência económica, os mais idosos e as pessoas com maiores graus de deficiência. São mais de 153 mil famílias protegidas. Finalmente, à lei do arrendamento juntam-se novas regras que agilizam a reabilitação urbana e o incentivo à utilização dos prédios devolutos que já foi aprovado no Orçamento de Estado. Esta é uma reforma como devem ser as reformas, ambiciosa e socialmente equilibrada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a difícil situação do país exige-nos que façamos o que tem que ser feito. Não só os sacrifícios, mas também as reformas. Nesta reforma do arrendamento urbano, tal como nas outras, queremos o envolvimento de todos e queremos melhorar as soluções propostas. Vamos dar esperança aos portugueses. Vamos às reformas. Vamos a isso.